e ontem, então, o resultado foi terrível para o Aécio, não apenas pela decisão, mas pela unanimidade da decisão. Houve apenas um voto divergente numa das duas acusações, uma era de corrupção, ele tomou uma goleada de 5-0 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e na questão de obstrução de justiça, ele teve 4-0 contra ele, 4-1 contra ele, e apenas o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência nessa acusação. Mas, de qualquer maneira, ele está agora na condição de réu junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso configura pouca coisa à luz dos fatos e da tramitação dos processos que estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Importante chamar a atenção que o Supremo Tribunal Federal tem também em suas mãos, sob seus cuidados, outros processos envolvendo políticos com foro privilegiado, que estão lá no Supremo e andam naquele ritmo de cágado, né, que a justiça brasileira costuma imprimir àquilo que é de sua responsabilidade, exatamente, especialmente nos tribunais superiores, especialmente no foro privilegiado. Mas se isto ainda não produz, como não produziu para os demais, uma consequência jurídica concreta, é apenas uma etapa do processo. Vejam, Aécio Neves agora não está condenado. Do ponto de vista jurídico, não está condenado, seus direitos políticos estão preservados, ele continua com uma caneta na mão legislando no Congresso Nacional, pode aprovar leis, pode oferecer projetos, ele continua circulando no topo da cadeia alimentar de um dos poderes da República. Então, contra o cidadão Aécio Neves, por enquanto, paira um processo no qual ele está na condição de réu e não há nenhum constrangimento processual resultante disso aí. Ele não está perdendo a liberdade, ele não está perdendo o mandato, ele não está perdendo o direito de defesa, ele não está sendo apiado de suas prerrogativas, ele continua recebendo salário pago pelo contribuinte, morando numa casa paga pelo contribuinte, com cota de passagens paga pelo contribuinte, tudo pago pelo contribuinte. Então, o senhor Aécio Neves, do ponto de vista do castigo que possa merecer em função dos crimes que lhe são atribuídos, ainda não pagou nada e nem perdeu nada. Entretanto, a despeito da tramitação do processo, colocá-lo, preservá-lo naquilo que lhe interessa essencialmente, que é a preservação do mandato, a preservação de suas prerrogativas como político e tudo mais, do ponto de vista político, o dano é irreparável. É irreparável e é tardio. É tardio, porque, vejamos, no dia 18 de maio, a divulgação das gravações que levaram a este processo de Aécio completa um ano. Nós estamos hoje, amanhã serão o quê? 11 meses em que as gravações vieram a... E que gravações foram essas, minha gente? O Aécio diz que foi vítima de uma armação. Aqueles que olham para o rigor da discussão técnica em torno do processo alegam, como sua defesa alega, que não houve contrapartida. Como é que pode ter havido corrupção se não houve contrapartida ao dinheiro que ele recebeu? Então são discussões que se prendem aos detalhes técnicos do processo, mas o fato é que nós estamos 11 meses depois de um escândalo deste desenho, com este conteúdo, com estas evidências, com estas provas, 11 meses depois, um político que poderia hoje ser ainda presidente da República se vencesse a eleição de 2014, um senador que teve o maior número de votos da história do país, proporcional ao seu estado, algo do gênero, um senador que comandou o partido do PSDB, um partido que está aí na disputa, que comandou o país por 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que é um dos 3 maiores partidos, uma das 3 maiores bancadas e tudo bem. Este senador, atingido por aquelas imagens, por aqueles áudios, este senador continua senador. Este cidadão continua solto. Este cidadão não está condenado. Este cidadão, apenas chegamos ao início do processo no Supremo Tribunal Federal, definida a figura do réu. Agora começa a tramitar, como estão tramitando os outros lá há muito tempo, um processo junto à Corte Suprema que sabe-se lá quando produzirá consequências penais. Então não estamos diante de nada que devamos desprezar pela sua importância, mas estamos diante de tudo que revela o quanto caminha lenta e convenientemente aos criminosos, convenientemente aos corruptos, a justiça
lá no foro privilegiado, lá na última instância, lá no Olimpo. Essa lentidão, que muitos acham que é inerente ao andamento da coisa, não se verifica em muitos outros países, em muitas outras democracias, quando figuras públicas são flagradas em situações como essa, aliás, muito menores do que essa. A gente tem que olhar como um avanço de toda a luta contra a corrupção o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, está réu perante essa corte agora um dos políticos de maior notoriedade do Brasil nos últimos tempos, mas também tem que olhar com a preocupação de sempre para a demora no andamento, no minueto, que, afinal de contas, o que interessa nesse minueto é que ele produza consequências concretas. E essas consequências concretas não só em relação a Aécio Neves, mas, repito, em relação a outros figurões da República que detêm o foro privilegiado e que também já foram considerados réus pelo Supremo e que estão aí, continuam no Congresso Nacional flanando. Quer dizer, a efetividade das coisas se dá no campo político, porque isso produz consequências para alguns deles irreversíveis, outros se reelegerão, hein? Outros se reelegerão. E se não se reelegerem, influenciarão significativamente as eleições em seus redutos. Réus no Supremo, considerados suspeitos, né, investigados, envolvidos em processos na condição de réu por crimes gravíssimos e que continuam preservados em seus direitos para continuar influindo na política brasileira. E não se sabe quando esta prerrogativa, este privilégio cessará, porque também não se sabe quando o Supremo baterá o martelo no final, porque até hoje, registre-se, esses processos não chegam a nada em menos de 10 anos, 9 anos, 5 anos, 20 anos e por aí vai. O Aécio começou ontem a ser julgado como réu no Supremo Tribunal Federal e talvez chegue à idade que Paulo Maluf tem hoje até ser julgado em instância finalíssima. O martelo que tem que bater para dizer se Aécio Neves tem que pagar uma pena ou não, como um criminoso que pode vir a ser classificado como tal, julgado como tal, essa definição não está no horizonte visível da sociedade brasileira. De tal forma que a gente tem que ficar levando como coisa definitiva ou mais relevante de todas o dano político causado a ele. Dano político este que será medido na eleição, caso ele não se reeleja ou não consiga um outro mandato ou coisa do gênero, mas a punição aplicável aos criminosos envolvidos em corrupção na política brasileira, essas punições não chegam, demoram, se arrastam, não são definidas. Vejam, a própria discussão em torno a própria linha de defesa do Aécio, de seus advogados e tudo mais, questionam até a concretude do crime cometido. Você tem um áudio em que o senador discute dinheiro com um investigado pela Lava Jato. Esse dinheiro foi entregue em malas, com dinheiro em espécie, 4 malas de R$500 mil, transitando para cima e para baixo, entregues a emissários do senador, a uma irmã do senador, a um primo do senador, a assessores do senador. E como se isso fosse pouco, a defesa pergunta qual foi o crime. Porque ele não deu a contrapartida a esse crime. Ora, ele não deu a contrapartida a esse crime porque o flagrante foi feito. Ele não deu a contrapartida desse crime porque a polícia chegou antes dele dar. Ou será que ele recebeu aquele dinheiro todo daquela maneira para fazer o quê? Sexo com o Joesley Batista? Por R$2 milhões? É o Michê mais caro do planeta de todos os tempos. É engraçado que ainda haja possibilidade de sobrevida, não digo nem política, essa aí está, no meu ponto de vista, liquidada. Aécio Neves está morto politicamente, mas sobrevida jurídica para uma pessoa, um cidadão como qualquer um de nós, que chega tão longe na montagem, na preparação de um crime, e discute-se que ele tem que ser tratado como santo ou como inocente, porque o crime não foi materializado. É como se a polícia chegasse ao covil de assaltantes de bancos, encontrasse o mapa de uma agência, de um cofre do Banco do Brasil no Ceará,
às vésperas daquele ataque ao Banco Central do Ceará, lembro que foi um dos assaltos maiores da história do Brasil, chegasse na véspera no covil dos bandidos, encontrasse o mapa do cofre, encontrasse armas, encontrasse explosivos, conseguisse telefonemas entre eles gravados com autorização da justiça articulando o assalto, conseguisse o nome dos seus comparsas dentro do banco ou na própria polícia e tal, tudo isso armado para fazer um assalto no dia seguinte. Como chegaram na véspera e deram flagrante, eles vão argumentar que não concretizaram o crime. Ah, valeu, então vocês são inocentes, solta. Não teve crime? Claro que teve crime. Ah, mas a materialidade, que mais nem é materialidade, é mais materialidade do que 4 malas com 500 mil reais andando para cima e para baixo? Mais materialidade do que aquela conversa no telefone entre um senador da República e um investigado, hoje preso com tornozeleira, sei lá qual é a condição do seu Joelho Batista, já investigado à época. Onde é que enfia essa conversa? Onde é que enfia essas malas? Se essa discussão sobre a inocência de Aécio Neves, como ele tem sustentado, merecesse algum crédito? Onde é que bota isso tudo? De qualquer maneira, o que resulta da mistura, da gororoba desses fatos todos políticos e jurídicos é o seguinte: mais uma vez, aos trancos e barrancos, contra forças poderosíssimas e num ritmo enervante, desesperador da justiça brasileira, especialmente na última instância, especialmente no foro privilegiado, as coisas estão caminhando. Vejam que de uma forma ou de outra, aos poucos os peões, né, as peças do tabuleiro de xadrez da corrupção, pelo menos as mais visíveis, vão tombando. Muita gente acha que é pouco, muita gente acha que já devia ter andado muito mais, muita gente acha que a corrupção continua sobrevivendo de forma estruturada, sistêmica no Brasil. Tudo isso é verdade, mas muita gente, e eu me incluo entre elas, olha para isso como algo que nunca tinha visto antes. O Brasil mudou, a realidade brasileira mudou e não tem volta. Um detalhe importante que alguns analistas pegaram hoje nos seus comentários, na imprensa, sobre a decisão de ontem relativa ao Aécio, não foi nem o que aconteceu com o Aécio ou o que virá a acontecer, porque de concreto, repito, não aconteceu nada. Ele é réu no Supremo, mas não aconteceu nada. Se ele quiser sair agora de casa e ir para o Senado, propor uma lei que confisca a poupança das pessoas, ele vai lá e propõe a lei. Ele apresenta o projeto, ele vota. Amanhã, se tiver uma decisão no Senado Nacional que dependa de um voto de um senador para definir uma política que impacte a vida dos brasileiros, esteja empatada a votação e Aécio Neves seja o último a chegar ao plenário para votar, ele decide o destino dessa lei. Então o senhor Aécio Neves continua com poder para chuchu, continua com prerrogativa para chuchu. Continua zero de vítima para chuchu. O dano dele é político, porque a política caminha por outros caminhos, vai por outras vias. Mas do ponto de vista jurídico, Sua Excelência está muito bem, obrigado, e assim deverá permanecer por muito tempo, como os outros que lá estão permanecem. Mas, de qualquer maneira, o avanço do combate à corrupção, mesmo com esse enfrentamento contra forças poderosíssimas, em todos os setores da vida nacional, especialmente dentro do próprio judiciário. Apesar disso tudo, o avanço é inegável. A discussão de ontem, que alguns analistas, repito, estão destacando esse detalhe como sendo o fundamental, é que os ministros da primeira turma validaram as delações da JBS, né? Não o acordo de delação que está cancelado, mas as provas decorrentes desse acordo. Então, o acordo, ao ser cancelado por causa da promiscuidade ali no envolvimento daquele Marcelo Miller, da Procuradoria-Geral da República, assessorando o Joesley, assessorando a JBS, preparando ali as arapucas ou o que seja, tentaram melar as provas e as informações obtidas através da delação da JBS, alegando que elas estavam corrompidas pelo envolvimento do procurador Marcelo Miller. E essa tese prosperou e continua prosperando muito forte entre juristas, né, entre advogados, né, entre ministros do Supremo, etc. e tal. E ontem a primeira turma disse: opa, peraí, vamos botar aqui preto no branco.
o acordo, as vantagens do acordo de delação para a JBS foram anuladas para os delatores, eles perderam as vantagens decorrentes dessa delação, mas aquilo que eles delataram, as provas que eles entregaram, essas continuam válidas. E é com base nessas provas que o senhor Aécio Neves foi tornado réu ontem. Então, os avanços vão acontecendo, repito, num ritmo que nós gostaríamos mais célere, né? Numa velocidade que nós ansiamos por ser maior. Tudo bem, que as punições ainda não aconteceram, cadê a cadeia para essa gente, cadê as penas para essa gente, mas mesmo assim, a despeito disso tudo, é inegável que a luta contra a corrupção no Brasil está avançando e que o país é outro. As figuras atingidas já concretamente pela Operação Lava Jato estão em todo o espectro partidário, à direita, ao centro e à esquerda, e isso é algo que o país jamais viu em momento algum da sua história. Esse é o consolo, e não é pouco, que nós temos para todas as aflições que ainda sentimos em relação à efetividade da Lava Jato. Que continue sendo assim. Vamos lá.